Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Onde Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que os homens. Pedro, diz a palavra de Deus, os discípulos, depois de Pentecostes, com todo desassombro, saíram por todas as cidades a pregar que Jesus é o Senhor. Ele passou pela paixão, pela morte, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está no meio de nós. Pedro, aquele que negou Jesus, covarde, depois de receber o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, tornou-se uma nova criatura, um homem novo, com todo desassombro. Ele pregava que Jesus ressuscitou. E diz a palavra de Deus que onde eles passaram, muitos milagres e prodígios aconteciam, e que milhares de pessoas, uma multidão, acompanhavam os apóstolos, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. E a fama dos apóstolos, encabeçada por Pedro, o primeiro Papa, invadiu toda a cidade, todos os recantos, todas as aldeias, e os grandes, os sumos sacerdotes e os partidários da seita dos saduceus se encheram de inveja, porque a multidão acompanhava Pedro. A inveja satânica, a inveja que muito de nós conhecemos nas nossas vidas, a inveja que causa tanto mal, porque ela é um veículo, um instrumento para o mal trazer o desânimo, e assim estavam os apóstolos cercados de inveja, porque a multidão os acompanhava, e prodígios o Senhor realizava, não por Pedro, não pelos apóstolos, mas porque eles diziam: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É pelo poderoso, santo, excelso nome do Senhor Jesus que os prodígios aconteciam, as maravilhas aconteciam, e acontecem até hoje, porque nós estamos reunidos aqui não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus, aquele que o Pai outorgou toda a autoridade, porque Ele se tornou obediente e se colocou na cruz para nos salvar. Pedro foi preso, mas os anjos o libertaram. Os mesmos anjos que estão aqui nessa noite, no meio de nós, libertaram Pedro e os demais apóstolos. E disse para Pedro: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. E eles obedeceram, sem nenhum medo das autoridades, sem nenhum temor. Obedeceram a ordem que o anjo lhes transmitira e que viera dos céus. Eles entraram ao amanhecer do templo e puseram-se a ensinar. Ensinaram a doutrina, a sã doutrina deixada por Jesus Cristo, e diziam: importa obedecer antes a Deus que aos homens. A quem nós temos obedecido? Nós já ouvimos
Quantas vezes dizer que é muito fácil você se fazer humilde, se tornar humilde, ou se apresentar como pessoa humilde. Mas o grande segredo é a obediência. Eis aí a chave. É isso que o mundo esqueceu. A obediência a Deus. Quantas doutrinas, quantos ensinamentos, quantas ideologias contrárias à vontade de Deus, à doutrina de Deus, e que nós temos obedecido, temos curvado a nossa cabeça. Muitas vezes é muito difícil dizer ao filho: eu não aceito, antes eu obedeço a Deus do que a tua vontade. É muito difícil muitas vezes dizer a uma filha: você está no caminho errado. Não é por aí. É preciso obedecer a Deus. E é o nosso exemplo de vida, de obediência a Deus, que vai conquistar os nossos, a nossa família. E Pedro foi até o fim, até morte de cruz, e de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como mestre, obedecendo a Deus. Ele desafiava as autoridades, os invejosos, e pregava a sã doutrina. Antes, importa obedecer antes a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus elevou pela mão, sua mão direita, como príncipe e salvador. Por isso que nós, haja o que houver, precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a exemplo de Jesus, que obedeceu até a morte de cruz. Mas o Pai, pela sua obediência, lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes. O céu, a terra e os infernos se dobram diante do poder e nome de Jesus, o servo obediente, o Salvador. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E ele conclui seu discurso no versículo 32. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo só age na vida daquele que obedece a Deus. Importa obedecer a Deus antes a Deus do que os homens, porque nesses obedientes, nestes servos, nesses apóstolos obedientes, que o Espírito Santo age. Por isso, onde Pedro passava, proclamando o nome de Jesus, as curas, as libertações, os demônios se afastaram pelo poderoso nome do Senhor Jesus. O Senhor ainda diz, a atenção basta, minhas irmãos, Isaías 56, no versículo 7. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que querem ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus, eu os conduzirei ao meu monte santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração, confirmando a profecia que o Senhor dava nessa noite, que Ele nos trouxe aqui para encher o nosso coração de alegria, de esperança. E Ele vem confirmar a sua palavra, que Ele nos conduzirá ao seu monte santo e nos cumulará de alegria na casa de oração, que é a casa do Senhor. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar. O que o Senhor mostrava, o anjo incensando o altar, dizendo: está pronto, a
Apresentai-vos com vossos pedidos, com vossas súplicas, com vossas ofertas. E a palavra vem: seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, pois minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Eu lhes agregarei ainda outros, juntos, reunidos na minha presença. Isaías 56, versículo 7. É a palavra do Senhor que nos diz, que nos conduz ao seu Monte Santo, que nos cumula da sua alegria, porque aqui é a casa do Senhor, a casa de oração. E as nossas ofertas, os nossos pedidos, as nossas súplicas, sobre o altar e como incenso, sobem até nosso Deus. O que importa antes é obedecer a Deus, e não ao mundo, e não às pessoas, mas a Deus. Glórias a Ti, Senhor.